Tudo bem, turma? Então, estamos começando hoje nossa terceira aula de automação industrial. Então, recapitulando, né? Na aula passada nós vimos um pouco sobre robótica, onde nós vimos a evolução da robótica, nós definimos o termo, né, robô, vimos sua origem, vimos também o que é a robótica, aprendemos o que é telecomando, comando numérico, né, CN, CNC, a diferença entre eles, vimos o primeiro robô industrial, vimos também o braço mecânico, né, que é o principal robô industrial, a estrutura de robôs, como ela é feita, as partes rígidas, articulações, os movimentos que eles fazem, e a classificação de acordo com esses tipos de movimento também, a especificação dos robôs, o que deve ser considerado na hora da escolha de um robô, como também nós vimos a parte da programação do robô, que pode ser online, offline ou híbrida. Agora, nós vamos estar estudando um pouco de redes industriais. Rede de comunicação industriais são os diversos protocolos que viabilizam a comunicação entre as partes integrantes de um sistema automatizado, né? Então, por meio dessas redes, nós vamos estar fazendo a comunicação entre as partes que pertencem ao sistema automatizado, como sensores, controladores, atuadores, interfaces homem-máquina, né, o IHM, sistemas de supervisão, né? E a comunicação entre esses elementos é essencial para que se alcance o objetivo final da atividade, daquele processo. Então, é necessário que seja feita essa questão da comunicação de forma correta, e para isso são utilizadas redes de comunicação industriais, certo? Então, redes industriais, aqui tem um exemplo de redes, né, que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, redes de comunicação. Nós temos o computador, que ele se comunica à internet, seja por cabo ou por meio de um roteador, por meio da placa de rede, né? E aí são utilizados protocolos de comunicação para você estar tendo essa troca de dados entre o computador e a rede de internet. Então, esse é um tipo de comunicação que pode ser visto. Na indústria, também há esse tipo de comunicação, mas são utilizados protocolos diferentes. Alguns protocolos são diferentes, porque você tem sistemas que eles estão expostos a alguns fatores que não ocorrem quando nós estamos num ambiente residencial. Aqui tem um exemplo, né, de comunicação entre as partes da empresa, né? Você tem os computadores conectados à internet, a parte de controle aqui, a parte de acionamento dos mecanismos e também de sensores, que eles estão conectados entre si por meio de redes. Então, redes industriais. Uma rede industrial é dividida em diferentes níveis. E por que essa divisão é feita? A divisão tem uma finalidade de organizar a rede de comunicação conforme se associam os elementos principais que as compõem. Então, numa rede nós vamos ter muitos elementos que vão estar interligados desde o início até o final dessa rede. Como você vai ter muitos elementos, para facilitar, você divide, né? Você divide de acordo com como esses elementos estão associados, para que você possa estar estudando melhor cada parte. Então, você vai dividir em níveis, e essa rede pode estar sendo dividida em 3 tipos de níveis. O nível de supervisão está no topo da pirâmide, o nível de controle está na parte intermediária e o nível de campo, que está na base da pirâmide. Nível de supervisão, como eu disse antes, fica no topo da pirâmide. É responsável pela análise e otimização dos sistemas. Os elementos constituintes geralmente são computadores instalados em salas de controle. Aqui a imagenzinha representando os computadores, os bancos de dados instalados em sala de controle.
No nível da supervisão, os equipamentos geralmente estão livres de alguns aspectos típicos de ambientes industriais, como o que, por exemplo, poeira, vibração, temperaturas extremas. Isso possibilita o uso de soluções para redes corporativas, como protocolo Ethernet, TCP, IP, já que esses elementos não estão no ambiente hostil, né, do chão de fábrica ali. Já no nível supervisão, eles estão no meio da pirâmide. Eles interligam elementos como CLPs e interfaces homem-máquina. Interface homem-máquina, chamada IHM, e CLP. O que é um CLP? É um computador. É um computador industrial. A sigla significa controlador lógico programável. Ele é um tipo de computador, né? Um computadorzinho industrial voltado para a indústria, para estar controlando equipamentos. Então, nesse nível, né, no nível de controle, nós vamos ter uma demanda, né, por altas taxas de transmissão de dados, uma alta velocidade de transmissão, e o que ele vai exigir das pessoas que estão ali, respostas em tempo integral. Muitas das vezes você precisa de resposta imediata. Então, as soluções para esse tipo de comunicação, nesse nível, no nível de comando, são soluções que também utilizam protocolos Ethernet, TCP, IP, mas com algumas modificações, porque elas já estão imersas num ambiente industrial, que é um ambiente mais adverso. E por último, nós temos o nível de supervisão, que está ali, né, no chão de fábrica, estão atuando diretamente ali no campo. Eles representam a base da pirâmide. E aí os elementos são o que? São servomecanismos, são sensores, são atuadores que vão estar trabalhando diretamente no ambiente fabril, no ambiente industrial. Uma das soluções de comunicação para esse nível é o protocolo Fidel-Bus. Então, não há um tipo de rede que seja capaz de atender a todos os requisitos dos diversos subsistemas em um ambiente industrial. Cada subsistema adota o tipo de rede mais adequado para desempenhar sua atividade. Nós temos uma vasta variedade de tipos de redes e protocolos que eles vão atender os sistemas de acordo com a sua atividade. Nós temos o Interbus, Ethernet, o HART, o CAN, Modbus, DeviceNet, Profinet, entre outros, que vai estar atendendo cada subsistema de acordo com a sua necessidade, dependendo da sua atividade. Existem alguns projetos que visam ter um protocolo de rede unificado, que aí você estaria utilizando esses protocolos em toda a fábrica. Você conseguiria, né, em todas as etapas, todos os níveis, desde o nível lá mais alto da pirâmide até o nível mais baixo da pirâmide, você está utilizando o mesmo tipo de protocolo. Mais para frente nós vamos estar estudando, né, esses projetos de unificação de protocolos. Então, requisitos para uma rede industrial: uma boa resistência mecânica. Essa rede tem que estar resistente a esforços que podem estar acontecendo a ela. Ela tem que ser resistente ao calor, à umidade, à corrosão, o ambiente muito atípico, né? Também imunidade a ruídos internos e externos que podem ser causados. A taxas de erro, ela tem que ter uma baixa taxa de erro ou praticamente nula. Tempo de acesso de propagação limitados, porque você está numa rede que é da empresa, ali tem informações que muitas das vezes são informações sigilosas. Então a pessoa não pode ter um livre acesso, certo? Esse acesso às vezes precisa de uma senha, e às vezes você bota uma limitação de tempo. O tempo entre as falhas e de reparo tem que ser baixo, não pode demorar muito para fazer o reparo, e as falhas não podem ocorrer com muita frequência. Boa modularidade e possibilidade de interconexão, né? Você está conectando diferentes equipamentos nessa rede. Você ter essa resposta também em tempo real, uma alta confiabilidade,
né, ela possa estar ali resistindo ao ambiente hostil da empresa, a depender do tipo de aplicação, você ter um volume, uma boa capacidade de volume de informações e essa conectividade, interoperabilidade, né? Você tem uma padronização também entre as conexões, os tipos de conexões que são feitas. Então, as redes elas podem se classificar quanto à sua dispersão geográfica. E os principais tipos de rede, no sentido do alcance delas, são a PAN, LAN, CAN, MAN e WAN. Então, a rede PAN é a Personal Area Network. Atende às necessidades de um indivíduo, esse tipo de rede. Não há necessidade de um ponto de acesso ou serviço de terceiro. Um exemplo desse tipo de rede é a conexão do seu celular com seu fone de ouvido, né? Ali uma conexão pessoal, pouquíssimos metros, algo mais restrito. Nós temos também a conexão, né, o tipo de rede LAN, é a Local Area Network, que atende às necessidades de rede de apenas uma localização. Ela tem uma extensão em torno de 200 metros e um exemplo aqui é a conexão de computadores localizados numa mesma sala, no mesmo prédio. Lembre daquele conceito de LAN house, onde você tinha vários computadores num local, todos com acesso à internet. Você ia lá naquele local para poder acessar a internet junto com outras pessoas. Todos aqueles computadores estavam, né, linkados, unidos pela mesma rede. Rede QAM? Campus Area Networking. É a interconexão de computadores situados em prédios diferentes em um mesmo campus ou unidade fabril. Você tem uma extensão de em torno de 5 km. Então, um exemplo dessa Campus Area Network pode ser uma universidade. Numa universidade você tem o campus ali, né, várias partes do campus. Você pode ter o dormitório, a biblioteca, o refeitório. Também numa unidade fabril pode ser visto como isso, né? Você tem várias partes, então é o Campus Area Network. A rede MAN é a Metropolitan Area Networking, é a interconexão de computadores em locais diferentes de uma mesma cidade. Pode usar a rede telefônica pública ou linha dedicada. É uma extensão típica de aproximadamente 50 km. Então você tem um conjunto daquelas redes, né, que vão formar uma MAN. Você tem uma LAN em um prédio, você tem uma LAN numa casa. Esse conjunto de LANs de vários prédios formam uma rede MAN, Metropolitan Area Networking. E o conjunto, né, esse conjunto de redes MAN, você vai ter esse conjunto de várias redes formando a rede WAN, que é o Wide Area Networking, interconexão de computadores localizados em diferentes prédios de cidades distantes ou em qualquer ponto do mundo. Usa cabos, antenas parabólicas, satélites, etc. É uma extensão, né, um alcance de conexão acima de 50 km, esse tipo de rede pode ter. E aqui uma curiosidade, a maior WAN do mundo é a internet. Porque o que é a internet? É o conjunto, né, de várias redes, né, que interligam as pessoas mundialmente. Então a WAN é a rede de redes, é um conjunto de várias redes. E a maior do mundo, a maior WAN do mundo é a internet. Então, pessoal, a atividade dessa semana vai ser quanto à classificação das redes de comunicação. Vocês vão estar definindo e dando exemplos dos termos aqui abaixo, que é WPAN, WLAN, WCAN, WMAN e WWAN, né? São variações dos tipos de rede que a gente viu. A gente viu a rede PAN, a rede LAN, a rede CAN, a rede MAN e a rede WAN. E aí tem essas variações dessa rede, vocês vão estar pesquisando, definindo e dando exemplo desse tipo de rede. E também peço que vocês tragam as definições de internet, intranet, extranet e VNP, que são coisas, né, conceitos que estão
associados diretamente à parte de redes, tá? Então vocês vão estar trazendo esses exercícios aí para a próxima aula. Valeu, um forte abraço.